mas nós vamos usar o mesmo termo, o mesmo texto, o mesmo tema, né? E o tema que nós queremos usar é semeando em todas as situações, em todas as circunstâncias. É uma recomendação que o apóstolo São Paulo fez para Timóteo. E Timóteo era um pastor, né? Inclusive era um jovem pastor. E domingo e sábado nós estávamos falando ontem, né? Nossa, parece que faz tanto tempo, né? Ontem a gente estava falando no grupo de jovens e adolescentes, aliás, foi o último dia, né? Né, irmã Juliana? Foi o último dia do Rhodes desse ano, né? Logicamente, o ano que vem já está sendo uma programação, já está sendo elaborada uma pauta aí para falar com jovens e adolescentes. E foi uma reunião muito gostosa, muito boa, muito proveitosa, ontem com os jovens e adolescentes. E nós falamos com eles a respeito da escolha que Deus fez através da instrumentalidade do apóstolo São Paulo. Muito embora o apóstolo São Paulo, em certa ocasião, ele disse que nós não temos autoridade e nem podemos colocar as nossas mãos, isso quer dizer, encaminhar, abençoar pessoas para determinadas funções, se essa pessoa for um neófito. O neófito é uma pessoa que se converte, não importa a idade, com 20, 30, 40, 50, 60 anos, ele pode ter muita experiência da vida, mas diante das coisas de Deus, ele é novo, é um neófito. Então a gente não pode incumbir uma pessoa de uma responsabilidade espiritual se essa pessoa for um novo convertido. E a gente estava analisando o apóstolo São Paulo, ele nomeando tanto Timóteo como Tito, com dois pastores, e eles eram ainda pastores jovens, né? Pastores jovens. Mas eles tiveram uma escola muito tremenda, que foram ser discípulos do apóstolo São Paulo. E a mesma forma, o Senhor Jesus Cristo, quando escolheu os 12 homens para segui-lo, para fazer deles discípulos e posteriormente nomeá-los como apóstolos, como representantes, como embaixadores do reino de Deus na terra, a escolha não foi feita, as pessoas que, eu quero escolher esse aqui, vai ser o meu rabino. Não. O rabino, ele era aquele que escolhia as pessoas para se tornarem seus seguidores, e ele, então, passava tempo da sua vida instruindo essas pessoas. E essas pessoas, logicamente, que eram escolhidas, eles eram escolhidas por se destacarem. Geralmente, a escolha era feita entre 13 e 15 anos de idade. Então, adolescentes ainda eram escolhidos, e aquele rabino então passava parte da sua vida ministrando, para que aquele a quem ele ministrasse no amanhã se tornasse como ele e escolhesse outro, e assim sucessivamente. E todos nós sabemos que Jesus Cristo, ele era um rabino, ele era rabi, né? Rabino, né? Ele era alguém muito instruído nas Sagradas Escrituras, e quando ele chamou os seus discípulos, ele fez, na grande maioria, né, dentro dessa faixa etária, né? No máximo até 20 anos de idade, que eu creio que Pedro talvez tenha sido o mais velho entre eles, a despeito de que a gente olha a vida de Mateus, que ele era um coletor de impostos, né? Então talvez ele não tivesse essa idade de 13 a 15, talvez ele fosse até um pouco mais idoso. E segundo alguns relatos bíblicos, ou melhor, segundo alguns relatos de historiadores da igreja, apontam-no com a idade entre 25 e 30 anos. Mas isso tem uma certa importância, mas não é relevante. Mas a dedicação que o Senhor teve em ensinar aqueles 12 homens, e por isso cai naquela mensagem que fala assim: não foi você que me escolheu, mas eu que te escolhi. Então, nós somos escolhidos pelo Senhor, e o Senhor, ele tem um interesse muito grande em nos ensinar. A escolha é para isso, é para nos ensinar.
A escolha é para isso, é para que nós tenhamos experiências com o Senhor, para que venhamos a aprender. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Então, o intuito, o interesse do Senhor é sempre estar nos ensinando. As suas pregações, né? As pregações onde ele levava as boas novas, onde ele evangelizava, e aonde as pessoas se convertiam, e posteriormente à conversão, né, a pessoa, ele não ia ficar daquela forma, daquele jeito, daquela maneira. Isso não é intuito, não é a finalidade de Deus. Uma vez que você se converte, você me converti, pronto, acabou. Não. A conversão é algo que vai acontecendo permanentemente, porque o Senhor quer que a gente cresça. E para crescer na graça e no conhecimento, nós temos que estar muito próximo do Senhor e receber dele os ensinamentos, receber dele as orientações, receber dele as diretrizes, receber dele a doutrina através da qual a gente vai crescendo, crescer na comunhão com ele, crescer no conhecimento da palavra de Deus, crescer nas experiências com ele, desenvolvendo a nossa fé, desenvolvendo a nossa fé. E o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, uma vez em que as pessoas elas eram convertidas, o Senhor então iria discipulá-las, né, e consolidá-las, e posteriormente então iria enviar essas pessoas como seus representantes. Assim foi com os 12, não foi? Né? Chamou os 12, trabalhou na vida dos 12, gastou 3 anos e meio da sua vida ensinando aqueles 12 homens, né? Ensinando aqueles 12 homens. Aqueles 12 homens tiveram um progresso, um crescimento, e se você notar, durante os 3 anos e meio sobre os quais o Senhor usou para ensiná-los, você vai ver que o Senhor muitas vezes chamou a atenção deles, porque eles estavam tendo pensamentos diferenciados, eles estavam tendo atitudes diferentes. Então o Senhor os chamou para que eles se tornassem discípulos, aprendizes, e que permanecessem e desenvolvessem a vida cristã, né? E crescessem na graça, até chegar ao ponto do Senhor então dizer para eles: ide. Agora eles estavam prontos para ir. Ide, prega o evangelho a toda criatura, né? Mas teve o momento certo, teve a hora certa, teve um momento de consolidação, teve um momento de envio, para que essas pessoas fossem pelo mundo todo e pregassem o evangelho. E o Senhor sempre teve um interesse muito grande em ensinar as pessoas. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Nós, como cristãos, nós não devemos ser pessoas preguiçosas concernente ao conhecimento da Bíblia. Não podemos. Nós devemos sim buscar desenvolver o nosso conhecimento, conhecendo as Sagradas Escrituras. É uma ordenança, é um mandamento do Senhor. E o Senhor, ele gastava tempo da vida dele, né? A gente sabe que ele não tinha outra coisa a fazer durante os últimos 3 anos e meio de vida dele, que é onde ele exerceu o ministério. Lá dos 12 anos até os 30 anos, ninguém sabe o que aconteceu com ele em verdade, né? Os historiadores, eles tentam descobrir uma coisa ou outra, mas ninguém sabe. Eu tenho por mim que o Senhor Jesus Cristo, ele passou parte da vida dele estudando, passou parte da vida dele tendo uma profunda comunhão com Deus, se preparando para passar pelo batismo nas águas, se preparando para receber a unção ministerial, né? A unção para início de ministério, e quando ele iniciou, ele estava pronto. Então, ele tinha muita atenção, e ele dava muita atenção para o ensino bíblico.
ensinando as pessoas, né? E isso a gente vê dentro dos evangelhos, né? Os evangelhos é a biografia do Senhor Jesus Cristo. Está escrito ali coisas que o Senhor Jesus Cristo fez. Não está escrito tudo o que ele fez, porque o próprio João, o evangelista, ele escreve, ele diz lá no final do evangelho que leva o nome dele, ele disse assim que as coisas que o Senhor Jesus Cristo fez, as mais importantes, foram escritas para conhecimento nosso. Mas teve outras tantas coisas que ele realizou e que não puderam ser escritas porque ia dar um volume muito grande de escritos, né? Então o que foi escrito, a biografia dele, desde o seu nascimento como homem, e João ele fala diferentemente, ele fala de Jesus Cristo antes de vir ao mundo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Então ele não narra o nascimento físico do Senhor Jesus Cristo, ele fala da pré-existência, né, do Senhor Jesus Cristo, quando ele vem. Então essa preocupação que o Senhor Jesus Cristo tinha de nos ensinar. E sabe, irmãos, olha o que eu quero dizer para você. Tem muitas pessoas que ouvem os ensinamentos do Senhor e eles não têm dificuldade para captar aquilo que o Senhor Jesus Cristo está ensinando. Outras pessoas não são assim, outras pessoas têm mais dificuldade para captar aquilo que o Senhor está ensinando na sua palavra, né? Umas pegam muito rápido, outras demoram mais. Mas o importante é que a palavra que nos é pregada não é uma palavra que nós vamos ter entendimento ao nosso bel prazer. Não é. Mas é uma palavra que nos é pregada e que o Espírito Santo, ele ilumina a nossa mente, ele traz entendimento, porque ele mesmo foi quem inspirou a ser escritos os evangelhos, tanto quanto os demais livros do Novo Testamento, quanto do Velho Testamento. Toda a Escritura é inspirada por Deus, diz o apóstolo São Paulo. Toda a Escritura é inspirada, tanto o Velho quanto o Novo Testamento. E ela é boa para nos ensinar na justiça, para nos redarguir, para nos instruir, para nos orientar, para nos exortar, para trazer a luz do querer de Deus sobre a nossa vida. Então, o Senhor, ele tinha uma preocupação muito grande de trazer ensinamento ao seu povo. E às vezes, irmãos, ele ensinava as pessoas e as pessoas tinham dificuldade para entender os seus ensinamentos. Eu falava de manhã que, lendo algumas parábolas, a gente nota que o Senhor falava por parábolas, e as pessoas tinham difícil entendimento a respeito daquilo que Jesus Cristo falava. Mas esse difícil entendimento, ele era baseado em quê? Ele era derivado de quê? Esse difícil entendimento era porque, amado irmão, quando o Senhor Jesus Cristo ensinava, havia muitas pessoas no meio do povo que eles não ouviam de bom grado. E o Senhor sabia. Então, porque eles não ouviam de bom grado, o Senhor dificultava o entendimento deles, dificultava a compreensão deles. A pessoa ouvir as coisas de bom grado, isso traz clareza, traz também para as pessoas um melhor entendimento, porque ela está se agradando daquilo que ela está ouvindo. Mas quando a pessoa ela ouve de mau grado, e ela não se agrada de ouvir a palavra de Deus, essa pessoa ela tem dificuldade para entender. Haja visto, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava ensinando, um grupo de pessoas estava rejeitando o ensinamento que ele estava trazendo. Um grupo de pessoas que estavam ali, estavam rejeitando, não estavam acatando, não estavam aceitando aquele ensinamento que o Senhor Jesus Cristo estava trazendo. O Senhor, porventura,
os chamou de demônios? O Senhor, porventura, teve alguma reação adversa e com uma braveza ou com uma ira falou alguma coisa sobre eles ou contra eles? Não. O Senhor simplesmente disse o seguinte, que aquilo que ele ensinava vinha da parte de Deus e que aquelas pessoas não conseguiam ouvir aquilo que o Senhor Jesus Cristo falava, porque aquelas pessoas não pertenciam a Deus. Então, se a palavra que o Senhor estava trazendo era a palavra de Deus, porque está escrito que tudo aquilo que o Senhor falava, ele falava como ele do Pai havia ou tinha ouvido. Então, quando ele transmitia da parte de Deus aquilo que ele tinha ouvido, as pessoas que elas tinham um entendimento, elas tinham, me fugiu a palavra que estou tentando achar, elas tinham a compreensão, elas se identificavam com aquilo que elas estavam ouvindo. Então, aquele que era de Deus ouvia o que o Senhor Jesus Cristo falava, porque aquilo que ele falava era de Deus, então havia uma identificação. Mas os outros não conseguiam entender, não conseguiam ouvir, pelo fato deles não pertencerem a Deus, não serem de Deus, não se identificarem com Deus. E assim, irmão, infelizmente, isso existe no nosso meio, existe na igreja. Muitas pessoas, eles amam ouvir aquilo que lhes é importante, aquilo que eles têm como importante. Eles abrem o coração para ouvir aquilo que para eles tem um interesse, E muitas vezes eles deixam de ouvir outros ensinamentos, porque aquilo para eles não é interessante. Eles não têm interesse naquilo, eles não se importam com aquilo, né? Então eles têm dificuldade de ouvir, dificuldade de entender, dificuldade de compreender, porque não tem o coração aberto para ouvir toda a palavra de Deus. Tem o coração aberto para ouvir aquilo que vem da palavra e que eles têm certo interesse. E o Senhor Jesus Cristo, irmão, ele pouco se importava, ele não se importava com isso, né? Ele não queria que as pessoas ouvissem, lógico que ele queria. Ele não queria que as pessoas entendessem, lógico que ele queria que as pessoas entendessem. Mas o obstáculo era que as pessoas não ouviam de bom grado. Não ouviam com o coração aberto. Ei, o senhor vai pregar isso de novo? Ei, mas vai pregar, vai falar isso de novo? E você se lembra, numa das cartas que o apóstolo São Paulo redigiu, ele dizia o seguinte: olha, eu tenho que insistir com vocês, porque eu percebo que aquilo que eu falei uma vez não surtiu efeito, falei de segunda vez, não surtiu efeito, falei terceira vez, não surtiu efeito, e isso provoca em mim dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. E Cristo, ele é formado através do que? Dos ensinamentos da palavra, através da pregação da palavra, através da mensagem da palavra. E eu quero conversar com os irmãos, falar com os irmãos, a respeito de uma parábola que o Senhor Jesus Cristo, ele ensinou, ele falou, ele pregou. E esta palavra, eu vou notar aqui para você, ela é interessante. Se você não ficar se levantando do seu lugar para ir no banheiro, para ir tomar água, eu vou ter a identificação, eu vou ter o discernimento que ela é importante para você, se você ficar atento ouvindo. Mas se você ficar disperso, se você ficar levantando para ir aqui, para ir lá, eu vou perceber que essa palavra que eu estou transmitindo para você não é importante. A sua reação naquilo que você ouve, declara, você não precisa falar nada, declara. Se aquilo que você está ouvindo, você está dando importância ou não. Amém? Amém?
Então, irmão, no capítulo 4 de Marcos, nós encontramos uma mensagem muito interessante, muito importante. Essa mensagem, ela é uma parábola. É uma parábola. E está escrito assim, no capítulo 4, versículo 1. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Novamente. O que quer dizer? Pode ficar com a sua Bíblia aberta aí. Quer dizer que não foi uma única vez que ele ensinou à beira-mar. Havia algum motivo para ele ensinar à beira-mar? Assim como havia motivo para ele ensinar na sinagoga, assim como havia motivo para ele ensinar no templo, assim como havia motivo para ele ensinar na beira do mar, assim como havia motivo para ele falar sobre as bem-aventuranças lá no alto do monte, né? Então, havia motivos. E os motivos, às vezes, eles não apareciam imediatamente, mas esses motivos, eles iriam aparecer no decorrer das situações, no decorrer das coisas. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, ele não fez muito milagre na sinagoga ou no templo, como ele fez. Não que ele não tenha feito, ele fez como ele fez lá no ar livre, lá na multiplicação dos pães, lá onde fala que ele curou todos os enfermos da multidão que estava lá. E você sabe que uma multidão, irmão, se conta de 100 pessoas para cima, já é considerada uma multidão. Então eu posso dizer que nós tivemos e nós temos duas multidões na igreja. Uma que nós tivemos de manhã e outras que nós estamos tendo agora. E que você faz parte dessa multidão. Então ele está falando aqui que lá à beira-mar reuniu-se ao redor dele uma multidão tão grande, que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Quer dizer que quando ele estava ensinando, apareceu uma multidão tão grande, e que em outro evangelho está dizendo que a multidão o apertava para poder ouvir a palavra. Oh, irmão, que coisa gloriosa, né? Que coisa preciosa. As pessoas queriam estar perto dele, Pedro. As pessoas queriam estar próximo a ele. As pessoas se juntavam tão próximo a ele que não deixavam ninguém mais chegar perto, que eles queriam estar ali. Era um desejo muito grande de ouvir as palavras sair da boca do Senhor Jesus Cristo. E eu creio, irmã Rose, que quando ele falava, as pessoas quase viam a palavra. É lógico que é uma coisa abstrata, você não pode ver a palavra, né? Mas era como se estivesse vendo a palavra, tão perto que eles gostariam, que eles queriam e que eles procuravam estar do Senhor. Por quê? Porque eles valorizavam aquilo que o Senhor estava ensinando. E nesse dia, à beira-mar, formou-se uma multidão muito grande, e o Senhor então teve que entrar barco adentro, para dentro do mar, e diferentemente da posição que nós estamos aqui. O Senhor, ele estava sentado no barco, ele estava sentado no barco, e o povo à beira-mar, todo mundo em pé, ouvindo os ensinamentos dele, né? Olha a dificuldade que eu vou ter se o esquerdinha lá cortar aqui o meu microfone. Eu talvez, da maneira que eu estou falando, eu não vou alcançar os irmãos que estão lá ao fundo. E dessa forma aqui, ampliando a minha voz, eu sei que eles estão me ouvindo com a maior tranquilidade e eu não preciso esforçar-me para falar. Muito embora, amado, quando termina aqui a energia e a gente está pregando, a gente tenta falar. Mas nós não demoramos, não conseguimos falar durante muito tempo, não. Logo a voz cansa, logo a gente tem que diminuir o tom ou tem que parar de pregar.
né? Agora imagine você, a pregação dele, você está lá junto com aquele povo na praia, você está lá em pé, e ele está sentado, e o sermão dele, amado irmão, o sermão dele eram palavras contínuas, não eram palavras de 20, olha, Senhor Jesus, o senhor tem 15 minutos para pregar, tá bom? O senhor tem 20 minutos para pregar. Não existia isso, não existia isso. Porque o Senhor, por diversas vezes, Pedro, teve que mandar o povo embora. Oh, acabou a pregação. Ei, acabou, vão para suas casas. Tinha que mandar embora, irmão. Tinha que falar. Às vezes, irmã Lucine, a gente está na igreja, a gente fica olhando o relógio, pastor, já faz meia hora que o senhor está pregando. Estou com pressa, tem que ir embora. Né? Já aqui, o senhor não vai parar de falar não? Reginaldo? Não vai parar de falar não? Já está, ó, para aí, né? Não, irmão, as pessoas, eles amavam ouvir aqueles que tinham o chamado do Senhor, e o chamado do Senhor se dava para aquelas pessoas que tinham o coração aberto. Eles tinham o coração aberto, então quando eles ouviam a palavra, eles recebiam o chamado do Senhor. Recebiam o chamado do Senhor. E o Senhor então sentado no barco, ensinava o povo que estava em pé lá. Olha, graças a Deus, irmão, que você está aqui me ouvindo, e eu não estou vendo ninguém ficar batendo papo um com o outro aí, não é? Ninguém está falando, eu estou cansado, ninguém está falando, todo mundo sentado no seu lugarzinho. Que maravilha, glória a Deus. Mas eu não sei quanto tempo levou o sermão do Senhor, né? Será que alguém começou a conversar lá, tal? Irmão, o Senhor, ele era tremendo. Ele usava a brisa que vinha do mar, e quando ele falava, a brisa levava a palavra dele mais distante, né? E as pessoas ouviam a mensagem. E essa multidão, amado irmão, que estava ouvindo o Senhor então do barco, e todo o povo na beira do mar, está escrito assim: ele lhes ensinava muitas coisas por parábola. Ensinava muitas coisas por parábola. A parábola nós temos que ter um discernimento para entender, porque é algo que fala do nosso cotidiano, mas que na verdade tem uma orientação, tem uma exclamação, tem algo que está sendo exposto de valor espiritual. E o que ele começa a dizer para esse povo? Ele diz assim, dizendo em seu ensino, ouçam. Ele ia falar uma coisa muito importante, mas pelo discernimento que ele tinha em Israel, ele sabia quem que realmente estava com o ouvido aberto para ouvir, né, Pedro? Né, José? Ouvido aberto para ouvir. Estavam lá com o ouvido aberto para ouvir. Ele sabia. Mas ele queria, irmã Letícia, pegar a atenção de todos. Por isso ele dizia, ouçam. Porque se você não ouvir tudo que eu tenho que falar, você vai ficar sem entendimento. Se você perder parte daquilo que eu vou falar, tudo que você vai ouvir não vai ter progresso nenhum, você não vai compreender e nem entender absolutamente nada. Então ele fala o seguinte, ouçam, o semeador saiu a semear. Amém? O semeador saiu a semear. Semeador. De vez em quando a gente passa em determinados locais, de algumas roças, né? Lá no irmão Paulo, a irmã Marta que plantou uma amora lá, mas uma amora desse tamanho. Rapaz, que coisa boa, né? E, puxa, a irmã fez uma geleia de amora, irmão, sem açúcar, mas nem precisava açúcar, porque a amora docinha. Todo mundo experimentou, achou que tinha açúcar, mas não tinha. Era uma amora fina demais, boa demais,
uma geleia gostosa demais, né? Mas lá também, Marta, tem muitas pessoas que semeiam trigo, semeiam o milho, né, Paulo? Não tem muita gente lá que semeia o milho? O trigo. E às vezes a pessoa tem um borná e ele vai jogando a sua semente no local preparado. Outros têm aquela máquina que vai fazendo assim. Outros vêm com a semeadeira, né? Com um trator, puxado por um trator, e vai puxando, e aquilo, né? Um mecanismo que vai abrindo e vai caindo a semente, e vai sendo semeada a semente. Agora, irmão, a semente ela tem propósito, a semente tem objetivo, porque esta semente aqui não é uma semente qualquer. O apóstolo São Paulo fala em Romanos 10, versículo 17, que no nosso coração, o nosso coração, ele é um local aonde a palavra de Deus deve ser semeada. Porque a fé é um mistério, né? A fé é um mistério. Mas esse mistério, amado irmão, quando a semente ela é jogada, ela é lançada em nosso coração, ela tem a capacidade de produzir fé. A fé vem por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé, quando nós a ouvimos, ela tem propósito, porque a fé, ela é firmada, ela é trazida pela semeadura da palavra, e pela graça de Deus nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, primeiramente, a fé, a palavra que nós ouvimos tem o intuito de trazer fé ao nosso coração, fé no evangelho que nós ouvimos, fé na boa nova que nós estamos ouvindo, fé que vai produzir algo extraordinário na nossa vida. Extraordinário. Se não, vejamos, se a palavra não produzisse absolutamente nada em nós, não haveria o interesse de Satanás de roubá-la do nosso coração. Porque ele fala que o semeador saiu a semear, e enquanto ele lançava a semente, parte da semente caiu à beira do caminho. À beira do caminho. E ele diz que as aves do céu vieram, aquilo estava exposto, e vieram e comeram aquela semente. E na explicação da parábola, o Senhor Jesus Cristo disse que as aves do céu simbolizam os demônios que vêm e roubam a semente que foi lançada. E como é que ele rouba? Como é que ele rouba? Amado, se a palavra não tivesse valor nenhuma, para que ser roubada? Se a fé não produzisse um tesouro inestimável na nossa vida, para que Satanás ter interesse de roubar? Por quê? Por que que ele tem o interesse, amado irmão, de roubar do teu coração a palavra? E preste atenção no que eu quero te dizer. Quando ele rouba, não pensa você que ele vem e aparece, eu vou tirar essa palavra do teu coração. Não. Ele rouba das mais diversas maneiras, dos mais diversos modos. Ele rouba do teu coração a confiança, a fé, a esperança. Ele rouba do teu coração, amado irmão. E quando você está se convertendo ao Senhor, e você está alegre, satisfeito, Deus fez uma obra grandiosa na minha vida, Deus fez uma obra tremenda na minha vida. Mas aí alguém enviado por Satanás fala assim: ih, rapaz, você está indo naquela igreja lá, aquilo lá não vale nada.
Você está ouvindo aquele pregador, gente, aquele pregador, rapaz, aquele... Você está indo... Nossa, você... Sabe, irmão? E às vezes você não percebe, mas é um agente de Satanás. E às vezes pode ser alguém da tua família, sabia? Viu? Pode ser alguém da tua casa, da tua própria família. Você se lembra que o Senhor Jesus Cristo falou que os inimigos dos homens seriam os da sua própria casa? O Daniel. Abriu a boca, velho. Glória a Deus, né? Então, irmão, e olha que eu vou dizer uma coisa para você, hein, irmão. Você tem que ficar muito esperto, viu? Porque começa com um joguinho de desânimo, de aborrecimento, disso, daquilo. Começa a pessoa, amado irmão, ele perde o foco. Ele deixa de fazer aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. A pessoa deixa de olhar firmemente para Jesus e fica olhando outras coisas. Fica observando outras coisas. Quer dizer uma coisa para você, irmão? Não existe desculpas diante de Deus, porque as pessoas, elas arrumam um monte de desculpa para se afastarem do caminho do Senhor. É porque o fulano, é por causa do ciclano, é por causa do beltrano. Isso é injustificável diante de Deus, porque cada um vai dar conta da sua própria vida. Cada um vai dar conta de si mesmo. Não permita que Satanás roube com as maiores sutilezas que ele, através das quais ele age, roube do teu coração a palavra que o Senhor mandou semear na tua vida. A palavra que ele mandou semear na tua vida. Olha aqui uma coisa. Você vai lá e convida todos eles para o casamento do meu filho. O rei mandou. E eles foram avisar, olha, vai ter o casamento. E o rei mandou passar aqui já dizer para vocês que vai ter o casamento. Todos estão avisados. Chegou a época, vão lá, fala para eles que eu já plantei tudo, está tudo pronto. O banquete já está tudo preparado, os bezerros cevados, está tudo pronto, tudo pronto. Fala para eles virem que está pronto. Nenhum deles quis vir. Cada um arrumou uma desculpa diferente. Cada um arrumou uma muleta para se apoiar diferente, se desculpando, achando que aquilo iria ser justificado diante do rei. Quando você recebe o convite do Senhor, amado irmão, o Senhor, Ele está interessado, Ele está te valorizando, Ele está te prestigiando, te mandando convidar. E muitas vezes a pessoa trata as coisas do Senhor com total indiferença, como se fosse uma coisa qualquer, e ele não está percebendo que aquilo está em jogo a eternidade dele, ou a vida eterna ou a morte eterna. O segundo caso, ele fala o seguinte, a outra semente que o semeador semeou, a semente espetacular, a semente genuína, a semente pura, a semente santa, caiu no coração, poxa, e aquilo lá explodiu, porque havia apenas uma certa aparência, mas uma camada muito pequenina, muito rasinha de terra boa. Embaixo era rocha, um coração que parecia um coração doce, um coração que parecia um coração receptível às coisas do Senhor. Caiu, mas não tinha terra suficiente para que a raiz
se firmasse nela e conseguisse extrair os nutrientes necessários para dar vigor, para germinar e para reviver e para dar força e vigor para que a árvore fosse saindo e viesse a se formar de uma maneira grandiosa e viesse então a produzir. Não teve condições, porque ao sair rapidamente o sol veio e aqueceu por demais. Aqueceu por demais, não tendo raiz para subtrair os nutrientes da terra, puf, foi-se, acabou. Muita gente começa assim na igreja, irmão, começa assim. Ele parece que encontrou o tesouro de grande valor, e encontrou realmente, encontrou. Só que ele não está disposto em absoluto a deixar o mundo, não está disposto em absoluto a se afastar das coisas, não está disposto em absoluto e não sabe valorizar aquilo que foi semeado no coração. Veio o sol, aqueceu, esquentou demais, murchou e acabou-se. A outra que foi lançada, oxe, caiu, né? Caiu até a terra, parecia muito boa, né? E começou aí a germinar e começou a crescer, mas a Bíblia fala assim que junto com a palavra cresceram também abrolhos, espinhos. E os abrolhos e os espinhos foram muito mais fortes e sufocaram a palavra. Isso está falando, irmão, sabe, da gente que quer viver com Jesus, mas não está satisfeito em viver somente com Jesus. Ele quer viver com Jesus, mas quer viver também atarracado nas coisas desta terra, nas coisas desse mundo. E as coisas desse mundo sufocam as coisas de Deus, porque às vezes elas têm preeminência na nossa vida. Nós escolhemos às vezes muito mais as coisas do mundo. Quando nós colocamos as duas coisas lado a lado, a nossa tendência às vezes é escolher muito mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Ah, Maria, você escolheu a boa parte e isso não lhe será tirada. Não lhe será tirada. Amado, proteja a tua vida. Proteja a tua vida. Guarde a tua vida na presença de Deus. O mundo, ele não tem nada para te oferecer de bom. Nada, absolutamente nada, 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 nada. Foi por isso que o Senhor te tirou de lá. Foi por isso que o Senhor te trouxe para a presença dEle. Foi por isso que o Senhor te resgatou. Foi por isso que o Senhor te amou. Foi por isso que o Senhor se entregou por você. Foi por isso que o Senhor derramou o sangue dEle para te purificar, para te lavar, para te santificar, para te perdoar todos os seus pecados, porque Ele quer que você tenha comunhão plena com Ele. Amém? Comunhão plena com Ele. E depois, o outro, né? O outro estava lá, jogou a semente lá, o coração receptivo, a boa terra, né? E produziu esplendorosamente. A 50 por 1, a 30 por 1, a 100 por 1. E não é interessante isso, irmão? Quando vamos usar o milho como exemplo, ou qualquer outra, né? Você lança na cova lá, você não lança 20, você não lança uma espiga de milho lá, é 2 ou 3 grãozinhos. E aquilo lá, olha a capacidade daquilo lá, irmão. A capacidade, ele germina, começa a nascer, revive, começa a nascer, vai para baixo da terra pegando os nutrientes e a força vai vindo, e lá se forma lá um pé de milho com 5, 6, 7 espigas de milho. De 2, olha que formou. Não sei com quantos grãos de milho, talvez 100, 200 grãos, não sei a quantia exata. A boa terra, irmão. Que assim seja o teu coração.
que o teu coração seja boa terra, aonde o Senhor está apostando, está semeando a palavra dele na sua vida. Amém, irmãos? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que nós vemos as recomendações na palavra do Senhor. As recomendações que nós vemos o Senhor trazendo, dizendo como Pedro, como Paulo disse para Timóteo, que ele devia pregar o evangelho a tempo e fora do tempo, a semente. O semeador saiu a semear, e aquilo que ele semeia não é outra coisa a não ser a palavra de Deus. O Salomão diz assim: se você ficar observando o tempo, você não vai semear. Se você ficar observando o tempo, você também não vai colher. E é uma coisa tão clara, irmão, tão clara. Olha, pode estar chovendo, se você tem um compromisso no médico, você vai. Pode estar chovendo, se você tem um compromisso que você tem com o seu trabalho, você vai. Pode estar chovendo, se você tem um futebol para assistir, você vai. Pode estar chovendo, se você tem que fazer uma viagem, você vai. Mas se estiver chovendo para vir na igreja, às vezes nem tendo carro, nem com o carro não vem. Então, irmão, que Deus abençoe a sua vida. E essa palavra que eu estou dirigindo a você como igreja do Senhor, não tem o intuito nenhum, de forma alguma, de trazer algo assim que venha te abater no seu caminhar com o Senhor, não. Não, mas com o intuito de você ser edificado dentro dos princípios da palavra de Deus. Porque eu quero ver você bem. Eu quero ver você na linha de frente. Eu quero ver você diante do Senhor. Eu quero ver você produzindo frutos. Eu quero ver você sendo trabalhado pelo Senhor. Eu quero ver você sendo moldado pelas mãos santas do Senhor. Eu quero ver você ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ver você sendo trabalhado. Eu quero ver você receber dons do Senhor. Eu quero ver você sendo separado pelo Senhor para algo que o Senhor tem com propósito na sua vida. Amém? E eu quero ver você satisfeito servindo ao nosso Deus.